No episódio de hoje, estamos analisando esses 5 policiais que foram devorados vivos por animais mortais, desde segurança de aquário, que deu errado, até uma busca na selva capturada por imagens de drone. Mas primeiro, começamos na Flórida, onde a busca de um delegado por uma criança desaparecida o levou a águas escuras, onde algo massivo estava à espera sob a superfície. Era 17 de agosto de 2014, no condado de Polk, Flórida, onde o ar noturno úmido pairava pesado sobre um extenso parque de casas móveis, cercado por lagoas de retenção e densa vegetação de palmeiras. Essas bacias de águas pluviais pontilhavam a paisagem rural, suas águas escuras ocultando o que se escondia nas profundezas turvas. O delegado Loren Pike, um oficial de patrulha de 41 anos com 17 anos de experiência, havia ganhado a reputação de responder a chamadas de animais incômodos nas zonas mais isoladas do condado. Trabalhando no turno da noite sozinho, Pike cobria vastas áreas onde jacarés eram tão comuns quanto postes de luz eram escassos. Naquela noite, uma chamada frenética chegou à central, relatando o desaparecimento de um menino de 9 anos, visto pela última vez andando de bicicleta perto de um dos lagos de retenção atrás do parque de trailers. Pike chegou primeiro ao local, ativando sua câmera corporal, enquanto a luz vermelha de gravação começava a documentar o que se tornaria uma das filmagens mais perturbadoras revisadas internamente. A bicicleta da criança estava abandonada à beira da água. Pequenas marcas de pneus levavam diretamente até a linha d'água antes de desaparecerem na lama macia. Seguindo o protocolo padrão, Pike chamou reforços e resgate dos bombeiros pelo rádio, mas, com uma criança possivelmente na água, cada segundo contava. Ele se aproximou cautelosamente da beira da água, o feixe de sua lanterna cortando a escuridão enquanto chamava pelo menino desaparecido. O reservatório de retenção se estendia por aproximadamente 50 jardas de largura, sua superfície negra e imóvel sob a pálida luz da lua. Pike ajoelhou-se na margem lamacenta, inclinando-se para examinar o que pareciam ser pequenas pegadas na terra macia. Jacarés americanos na Flórida podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar várias centenas de quilos, com mandíbulas capazes de causar ferimentos de esmagamento catastróficos. Eles são predadores de emboscada, perfeitamente adaptados para atacar a partir do esconderijo em águas escuras. Às 11h47 da noite, a câmera corporal capturou o momento em que tudo mudou. Quando Pike se inclinou mais sobre a borda da água, sua bota escorregou na margem lamacenta. A câmera registrou seus braços girando enquanto ele lutava para manter o equilíbrio, pisando com o tornozelo na água para se estabilizar. A água explodiu sem aviso. Um enorme jacaré emergiu das profundezas, suas poderosas mandíbulas prendendo-se à perna inferior de Pike, perto do tornozelo. A câmera corporal tremeu violentamente, enquanto Pike gritava, o ataque repentino puxando-o para a água mais profunda. Pike conseguiu sacar sua arma de serviço, disparando 2 tiros em pânico, enquanto o jacaré começava seu giro mortal. As imagens capturaram um movimento caótico de rotação, a água correndo sobre a lente da câmera enquanto predador e vítima desapareciam sob a superfície. O áudio registrou os gritos abafados de Pike e o som distorcido da água deslocada antes que a câmera ficasse completamente preta quando a água inundou o dispositivo. A câmera corporal desligou após apenas 43 segundos de submersão, mas o ataque continuou na água escura. O giro mortal do jacaré fez com que Pike perdesse a consciência rapidamente devido ao movimento violento e à falta de oxigênio. O enorme réptil manteve sua presa por mais alguns segundos antes de soltar o corpo de Pike e recuar para as partes mais profundas do lago. Quando as unidades de apoio chegaram 12 minutos depois, encontraram apenas água agitada e o carro de patrulha de Pike com as portas ainda abertas. As equipes de resgate localizaram o corpo de Pike e a câmera corporal danificada pela água em águas rasas perto da borda do lago na manhã seguinte. O jacaré havia soltado o corpo após o ataque, um comportamento consistente com ataques defensivos em vez de alimentação. Desconhecido para Pike, a criança desaparecida havia sido encontrada em segurança na casa de um vizinho, nunca tendo estado perto do lago. Uma falha de comunicação levou Pike à morte, perseguindo uma criança que nunca esteve em perigo. O exame do legista do condado revelou que Pike morreu por afogamento secundário a um trauma massivo. A autópsia mostrou lesões extensas de esmagamento na perna esquerda e tornozelo, com feridas perfurantes consistentes com padrões de mordida de jacaré. A água encontrada em seus pulmões confirmou o afogamento como a causa imediata da morte, embora o legista tenha observado que o trauma severo na perna teria tornado a fuga impossível. As imagens da câmera corporal foram guardadas como evidência. Oficiais de vida selvagem e delegados chegaram 23 minutos após a última transmissão de Pike. Novos protocolos foram implementados, exigindo especialistas em vida selvagem para todas as buscas relacionadas à água envolvendo habitats potenciais de jacarés. Enquanto as águas escuras da Flórida haviam reivindicado um oficial, uma instalação de pesquisa marinha provaria ser igualmente mortal quando o oficial Evan Morato se encontrou acima de um tanque com um tubarão-touro agressivo. Era 6 de maio de 2016, quando o oficial Evan Morato chegou a uma instalação de pesquisa marinha para o que deveria ter sido uma rotina de segurança durante um movimentado dia de excursão escolar. A instalação de pesquisa privada vibrava com o burburinho animado de centenas de alunos do ensino fundamental, suas vozes ecoando por corredores cavernosos alinhados com tanques de vidro imponentes. Morato, com apenas 29 anos e menos de 3 anos na força, havia se voluntariado para a tarefa extra, apesar de não ter experiência prévia com instalações aquáticas.
Como parte do protocolo padrão, ele ativou sua câmera corporal ao entrar na instalação, o pequeno dispositivo preso com segurança à sua camisa de uniforme. O ponto central era um habitat de tubarões de 500 mil galões que abrigava várias espécies, incluindo um enorme tubarão-touro, um macho de 11 pés, pesando quase 500 libras. A exposição apresentava um sistema de passarelas de metal suspensas, posicionadas a 15 pés acima da água agitada, projetado para que os pesquisadores observassem comportamentos alimentares e coletassem dados. Os tubarões-touro são considerados entre as espécies de tubarões grandes mais imprevisíveis, especialmente em ambientes confinados. Seus corpos musculosos e mandíbulas poderosas são capazes de causar traumas catastróficos, com dentes serrilhados adaptados para agarrar e rasgar tecido. Em cativeiro, o estresse e o comportamento territorial podem torná-los cada vez mais agressivos. Às 2h47 da tarde, um alarme de segurança foi acionado perto do ponto de acesso exclusivo para funcionários acima do aquário de tubarões. O alerta indicou uma possível entrada não autorizada, provavelmente causada por estudantes curiosos tentando acessar áreas restritas. A câmera corporal de Morato registrou sua resposta enquanto ele se movia rapidamente ao longo da passarela estreita. A câmera corporal documentou condições perigosas. Um painel de manutenção solto foi deixado sem segurança após reparos matinais, criando uma obstrução na passarela. Exatamente às 2h49 da tarde, a câmera corporal capturou o momento em que tudo deu errado. As imagens mostraram Maroto inclinando-se sobre o corrimão de segurança para ter uma melhor visão dos estudantes abaixo quando o painel solto se deslocou sob seu peso. Seus braços giraram desesperadamente enquanto ele se inclinava para frente, seu rádio batendo na passarela antes de desaparecer pela borda. A câmera corporal registrou sua queda de 15 pés em detalhes aterrorizantes. A câmera girando enquanto ele caía antes de atingir a água com os pés primeiro, com um enorme splash. A filmagem ficou submersa momentaneamente, capturando o ambiente azul esverdeado turvo antes de emergir novamente, a lente parcialmente obscurecida por gotas de água. As imagens capturaram a respiração ofegante e os respingos de Morato enquanto ele tentava se orientar no enorme tanque. A perturbação violenta imediatamente chamou a atenção do tubarão-touro, que estava descansando perto do fundo do recinto. O que a câmera capturou em seguida se tornaria imagens descritas pelos investigadores como extremamente gráficas. O enorme predador deslizou das profundezas, sua poderosa cauda impulsionando-o em direção à perturbação na superfície. A câmera corporal registrou o momento do impacto quando as mandíbulas do tubarão se fecharam no torso de Maroto, logo abaixo da caixa torácica, em uma mordida devastadora. O ataque foi rápido e preciso. O tubarão mordeu com força esmagadora antes de imediatamente soltar e nadar para longe, um comportamento típico de mordida investigativa observado em tubarões em cativeiro. Mas o dano foi catastrófico. Os dentes serrilhados cortaram vasos sanguíneos principais e causaram um trauma interno massivo. A câmera corporal capturou Maroto, emergindo brevemente, seu rosto contorcido de choque e dor, enquanto tentava nadar em direção à borda do tanque. A água ao seu redor rapidamente escureceu para um vermelho profundo à medida que uma perda maciça de sangue ocorreu em segundos. Seus movimentos tornaram-se cada vez mais fracos e descoordenados enquanto ele lutava para se manter à tona. As imagens mostraram as tentativas desesperadas de Maroto de alcançar a parede do tanque, mas sua força estava desaparecendo rapidamente. Dentro de 90 segundos após o ataque, ele perdeu a consciência e afundou sob a superfície. A câmera continuou gravando, mas a entrada de água finalmente fez o dispositivo falhar e parar completamente. Depois que a câmera falhou, o corpo de Maroto continuou a afundar em direção ao fundo do tanque, enquanto o tubarão-touro se afastava para o outro lado do recinto, sem mostrar mais interesse na vítima. Seu corpo repousou no fundo do tanque, onde permaneceria até que as equipes de resgate pudessem extraí-lo com segurança. Gritos dos visitantes ecoaram pela instalação, enquanto alarmes automáticos de emergência eram ativados. A equipe iniciou procedimentos de bloqueio e começou a evacuar os convidados enquanto os socorristas eram chamados. Assim que a equipe de segurança determinou que o ambiente estava seguro, eles recuperaram tanto o corpo de Maroto quanto sua câmera corporal, danificada pela água do fundo do tanque. O relatório do médico legista determinou que Maroto morreu por exsanguinação, devido a uma hemorragia interna maciça causada por trauma de mordida de tubarão. A autópsia revelou que a mordida do tubarão-touro causou uma lesão vascular catastrófica nos principais vasos abdominais e danos extensos ao fígado e ao rim direito. O legista observou que a força da mordida também fraturou várias costelas e causou uma hemorragia interna grave, que teria sido fatal em minutos, mesmo com intervenção médica imediata. A instalação fechou por 2 dias, sem explicação pública. A instalação implementou novos protocolos de segurança, incluindo cintos de segurança obrigatórios para todo o pessoal em passarelas elevadas e treinamento de resposta a emergências para todos os funcionários. Enquanto as águas da instalação de pesquisa haviam reivindicado um oficial em detalhes horríveis, os corredores de um zoológico em breve testariam outro oficial contra um grupo de chimpanzés territoriais. Era 14 de setembro de 2017, quando o oficial Caleb Rios recebeu uma chamada incomum para ajudar em um grande zoológico regional durante o que deveria ter sido uma tranquila tarde de quinta-feira.
O oficial de patrulha de 34 anos foi enviado para ajudar a equipe do zoológico após um alarme de barreira ser acionado repetidamente na seção de primatas, indicando um possível problema de segurança. Rios, um veterano militar com 2 missões no Afeganistão e 5 anos de experiência policial, abordou a tarefa com precisão metódica. Seguindo o protocolo padrão, ele ativou sua câmera corporal antes de entrar na instalação do zoológico, o dispositivo começando a gravar imagens que mais tarde seriam classificadas devido à sua natureza gráfica. A infraestrutura envelhecida do zoológico vinha mostrando sinais de desgaste, com vários sistemas de recintos exigindo chamadas frequentes de manutenção. A seção de primatas abrigava um grupo de 12 chimpanzés em um grande recinto ao ar livre, cercado por uma cerca de malha de aço reforçado e múltiplas barreiras de segurança construídas na década de 1980. Cortes recentes no orçamento atrasaram atualizações críticas de manutenção, deixando alguns sistemas operando além de sua vida útil recomendada. O corredor de serviço atrás dos recintos fornecia acesso da equipe aos sistemas mecânicos, separado dos animais por uma cerca secundária projetada para impedir o acesso de membros. Os chimpanzés estão entre os primatas mais inteligentes e fisicamente poderosos, possuindo habilidades avançadas de resolução de problemas e força na parte superior do corpo, que pode exceder a de um humano adulto médio. Machos adultos podem pesar até 150 libras, com braços alongados, capazes de exercer força tremenda. Quando ameaçados ou agitados, os chimpanzés podem exibir agressão coordenada em grupo, especialmente em ambientes confinados. O sensor do portão principal do recinto começou a disparar repetidamente, indicando uma possível violação de segurança que exigia atenção imediata. A equipe do zoológico chamou a polícia para assistência, conforme o protocolo exigia sempre que os sistemas de contenção mostrassem sinais de falha. Rios foi direcionado para o corredor de serviço atrás da exposição de chimpanzés, onde o sistema de trava eletrônica precisava de reinicialização manual. A câmera corporal capturou Rios entrando no corredor estreito, mostrando a passagem de concreto e a cerca reforçada que o separava do recinto dos primatas. As imagens registraram os chimpanzés se reunindo ao longo da cerca, seu comportamento agitado claramente visível, enquanto vários machos grandes exibiam posturas agressivas e vocalizações. Quando Rios se aproximou do painel de controle, a câmera corporal documentou sua análise dos sistemas eletrônicos. O áudio capturou o estalo metálico repentino de um mecanismo de trava secundário falhando, criando uma pequena abertura na barreira, apenas larga o suficiente para um único braço passar. Às 13h12 da tarde, a câmera corporal capturou o momento em que tudo deu catastroficamente errado. As imagens mostraram o maior chimpanzé adulto empurrando seu braço poderoso através da estreita abertura e agarrando Rios pelo ombro de sua camisa de uniforme. A câmera tremeu violentamente enquanto o oficial era puxado para frente com força tremenda, seu peito batendo contra a cerca. A câmera corporal gravou as exclamações de pânico de Rios enquanto ele estava preso contra a barreira, seus braços imobilizados pela posição e incapazes de alcançar sua arma de serviço. O ataque aconteceu com uma velocidade tão explosiva que ele não teve tempo de reagir defensivamente. As imagens capturaram o aperto poderoso dos chimpanzés, mantendo a pegada enquanto um chimpanzé adicional se juntava ao ataque através da abertura limitada. A câmera corporal continuou gravando enquanto o ataque se intensificava, documentando os chimpanzés usando sua força para puxar e golpear através da abertura da barreira. O áudio capturou os gritos agonizantes de Rios enquanto dentes caninos afiados perfuravam seus braços e ombros expostos. As imagens mostraram os animais golpeando e mordendo em rápida sucessão, sua agressão coordenada, focada em qualquer parte do corpo dele que pudessem alcançar através da cerca. Durante a luta violenta, um dos chimpanzés atingiu a câmera corporal diretamente com um golpe poderoso, fazendo o dispositivo falhar e parar completamente após 17 segundos de filmagem do ataque. O ataque continuou por vários segundos após a câmera falhar. Os chimpanzés mantiveram o ataque até que Rios perdesse a consciência devido à perda de sangue e trauma. Assim que suas lutas cessaram e ele ficou imóvel, os animais imediatamente se afastaram e recuaram para o interior do recinto, seu comportamento agressivo terminando tão repentinamente quanto começou. A equipe do zoológico contatou imediatamente o serviço de emergência ao descobrir a cena. Unidades adicionais da polícia chegaram em 6 minutos, seguidas por especialistas em controle de animais. Quando os socorristas conseguiram acessar o corredor de serviço, encontraram o corpo de Rios e sua câmera corporal danificada, garantindo ambos como evidência. O legista do condado determinou que a morte de Rios foi um homicídio causado por múltiplas lesões traumáticas infligidas por primatas. A autópsia revelou extensas mordidas em ambos os braços, ombros e pescoço, com uma lesão fatal na artéria carótida. O médico legista observou que a causa da morte foi exsanguinação, devido à laceração arterial no pescoço, com fatores contribuintes incluindo trauma contuso na cabeça e no peito. O zoológico implementou melhorias imediatas de segurança em todos os recintos de primatas e revisou os protocolos, exigindo equipes de 2 pessoas para qualquer trabalho de manutenção próximo a barreiras de animais.
Rios foi enterrado em uma cerimônia privada com a presença de colegas oficiais e veteranos militares. As imagens da câmera corporal permanecem seladas como parte dos registros internos relacionados ao incidente. Enquanto os corredores de um zoológico haviam reivindicado um oficial em detalhes horríveis, outro zoológico provaria ser igualmente mortal quando o oficial Darius Holt se viu cara a cara com um leão africano territorial. Era 2 de novembro de 2013, quando o oficial Darius Holt começou seu turno de patrulha noturna no Distrito Industrial, perto de um zoológico municipal, sem saber que essa tarefa rotineira se tornaria seu último dever. O veterano oficial de 38 anos havia construído uma reputação por patrulhas a pé minuciosas durante seus 12 anos na aplicação da lei. Como parte da política padrão, Holt ativou sua câmera corporal ao iniciar a atividade de patrulha, sem saber que ela capturaria seus momentos finais. O zoológico estava operando com acesso limitado durante o trabalho de renovação para modernizar os recintos antigos. As equipes de construção deixaram para trás equipamentos, barreiras temporárias e vários pontos de acesso, que exigiam monitoramento de segurança adicional durante as horas noturnas. A noite de novembro estava incomumente quente para Ohio, com temperaturas perto de 50 graus e uma leve neblina vinda do Lago Erie. A rota de patrulha de Holt incluía verificações regulares das zonas de construção onde equipamentos caros tinham sido alvo de ladrões nas últimas semanas. Os leões africanos são predadores de topo, pesando até 420 libras, capazes de atingir velocidades de 50 milhas por hora em curtos períodos. Suas mandíbulas poderosas exercem uma força de mordida de mais de 650 libras por polegada quadrada, projetadas para esmagar as vértebras de grandes presas. Em cativeiro, esses instintos permanecem totalmente intactos, e qualquer ameaça percebida pode desencadear uma resposta de ataque imediata e devastadora. Às 11h23 da noite, a câmera corporal de Holt capturou ele, avistando uma figura sombria perto de um portão de serviço no perímetro leste do zoológico. O indivíduo parecia estar tentando violar a cerca temporária ao redor da área de construção. A câmera corporal gravou Holt comunicando sua posição pelo rádio e começando a perseguição a pé, com o feixe de sua lanterna cortando a névoa. A perseguição levou Holt por um portão de manutenção destrancado para os corredores de serviço internos do zoológico, passagens estreitas de concreto usadas pela equipe para se mover entre as áreas de contenção de animais durante as operações de limpeza e alimentação. Acreditando que o suspeito era um intruso e sem saber que o corredor era um espaço ativo para animais, Holt continuou sua perseguição. Esses corredores forneciam acesso a áreas de contenção secundárias, onde os animais eram alojados temporariamente durante a manutenção dos recintos. A câmera corporal documentou sua entrada no sistema de corredores restritos, onde a construção havia interrompido os protocolos normais de segurança. A política do zoológico exigia que todos os animais fossem mantidos em recintos terciários durante qualquer trabalho de manutenção. Mas o cronograma de renovação havia criado lacunas nos procedimentos padrão. O que a câmera corporal capturou ao fundo provaria ser crucial. Um portão do corredor de contenção interno estava aberto, com seu sistema de trava eletrônica desativado para operações de limpeza. O leão macho enorme havia sido temporariamente movido para a área secundária, enquanto seu recinto principal passava por reparos. Mas uma falha de comunicação entre a equipe noturna e a segurança o deixou solto no corredor de contenção. Enquanto Holt avançava pelo corredor estreito, sua câmera corporal gravava cada passo, incluindo sua transmissão de rádio relatando a localização do suspeito. As imagens mostram ele virando uma esquina quando o leão enorme emergiu da área de contenção com velocidade explosiva, assustado pela intrusão inesperada em seu território temporário. A câmera corporal capturou a súbita escalada em detalhes nítidos. O predador de 400 libras reagiu instintivamente à ameaça percebida, lançando-se para frente com força tremenda. Holt teve menos de 2 segundos para reagir antes que o leão fechasse a distância, suas poderosas patas traseiras impulsionando-o pelo ar. A filmagem registrou o momento do impacto quando a enorme estrutura do leão colidiu com Holt, jogando-o no chão de concreto com uma força esmagadora. O ângulo da câmera inclinou-se descontroladamente quando o policial caiu no chão, capturando imagens fragmentadas de concreto, sombras e o enorme predador antes que o impacto violento contra o piso de concreto causasse o mau funcionamento da câmera e parasse a gravação. O ataque continuou após a falha da câmera. As poderosas mandíbulas do leão se fecharam no pescoço e na cabeça de Holt, com seus dentes caninos penetrando profundamente em áreas vitais. O ataque durou menos de 10 segundos no total, com o leão desferindo uma mordida fatal projetada para cortar a medula espinhal e causar incapacitação imediata. Assim que os movimentos de Holt cessaram, o leão manteve o aperto brevemente antes de soltar e recuar, seus instintos territoriais satisfeitos. Quando a transmissão de rádio de Holt cortou para um microfone aberto, a central de despacho imediatamente tentou restabelecer o contato. Quando as chamadas de rádio não foram respondidas, unidades de apoio foram enviadas para sua localização, enquanto os protocolos de emergência do zoológico eram ativados simultaneamente.
A equipe veterinária do zoológico e os especialistas em tranquilizantes responderam em poucos minutos. Quando os socorristas chegaram ao corredor de manutenção, encontraram o corpo de Holt e imediatamente isolaram a área. O leão foi tranquilizado com sucesso e retornou ao confinamento adequado sem incidentes. A investigação do legista determinou que Holt morreu devido a um trauma craniano e cervical massivo consistente com um ataque de um grande predador. A autópsia revelou que a mordida inicial do leão esmagou as vértebras cervicais de Holt no nível de C2 a C3, causando a seção imediata da medula espinhal e morte instantânea. Lesões adicionais incluíram fratura do crânio, múltiplas fraturas nas costelas e danos extensos aos tecidos moles na região do pescoço e cabeça. A instalação acelerou silenciosamente seu cronograma de renovação sem reconhecimento público. O zoológico implementou revisões abrangentes de segurança, incluindo monitoramento de contenção de animais 24 horas por dia, equipes obrigatórias de 2 pessoas para todos os trabalhos de manutenção e protocolos de comunicação aprimorados. A tragédia que vitimou o oficial Holt seria seguida por outro encontro das forças da lei com a vida selvagem perigosa, quando o delegado Noah Brenner se voluntariou para ajudar na busca de um excursionista desaparecido na selva de Montana. Foi no dia 21 de junho de 2018, quando o delegado Noah Brenner se voluntariou para participar de uma operação de busca e resgate na Floresta Nacional de Flathead, em Montana, para encontrar um excursionista desaparecido que não havia retornado de uma viagem solo de mochila 3 dias antes. O delegado de 36 anos tinha amplo treinamento em armas de fogo e 8 anos de experiência em aplicação da lei, mas seus encontros com grandes predadores tinham sido limitados a avistamentos ocasionais de ursos negros durante patrulhas de rotina. Antes de entrar na área de busca, Brenner ativou sua câmera corporal, uma escolha discricionária em vez de um requisito padrão durante operações de busca na selva. A área de busca abrangia mais de 15 milhas quadradas de selva densa, caracterizada por vegetação rasteira espessa, ravinas íngremes e trilhas de animais que cruzavam através de um habitat ideal para ursos pardos. O verão trouxe uma abundância de mirtilos e corridas de salmão, atraindo os ursos mais para dentro da floresta e aumentando a probabilidade de encontros perigosos. O excursionista desaparecido, o estudante universitário de 28 anos Marcus Webb, estava caminhando sozinho na trilha da Divisória Continental quando desapareceu perto da fronteira sul do Parque Nacional Glacier. Seu acampamento abandonado foi descoberto 2 dias antes, com pertences pessoais espalhados e claros sinais de atividade animal por toda a área. Os ursos pardos estão entre os predadores mais formidáveis da América do Norte, com machos adultos pesando até 800 libras e medindo mais de 9 pés de altura sobre as patas traseiras. Seus membros poderosos podem desferir golpes esmagadores, e suas mandíbulas maciças contêm dentes projetados para rasgar carne e esmagar ossos. Os ursos pardos podem atingir velocidades de 35 milhas por hora e tornam-se cada vez mais agressivos ao proteger filhotes ou defender fontes de alimento. Às 2h45 da tarde, a equipe de busca se espalhou para cobrir mais terreno enquanto mantinha contato por rádio, com cada membro permanecendo dentro de um raio de 1/4 de milha do ponto central de coordenação. A câmera corporal de Brenner começou a documentar o que se tornaria uma das filmagens de ataque de vida selvagem mais perturbadoras revisadas internamente pelos investigadores. As imagens da câmera corporal mostraram Brenner avançando cautelosamente ao longo de uma trilha sinuosa de caça, com vegetação densa em ambos os lados, limitando a visibilidade a apenas alguns metros à frente. Pouco depois das 3 horas da tarde, a câmera corporal capturou o momento que mudaria tudo para sempre. As imagens mostraram Brenner virando uma curva quando ele de repente parou, o áudio captando sua respiração ofegante. A câmera gravou sua transmissão de rádio sussurrada, relatando possível movimento na vegetação à frente. Sem aviso, a câmera corporal capturou um enorme urso pardo explodindo da vegetação densa diretamente à frente de Brenner, avançando a toda velocidade com as orelhas para trás e a boca aberta em uma exibição ameaçadora. O urso provavelmente estava se alimentando de uma carcaça e percebeu o policial que se aproximava como uma ameaça direta à sua fonte de alimento. A câmera corporal gravou a exclamação de pânico de Brenner enquanto ele tinha menos de 3 segundos para reagir ao enorme urso pardo que se aproximava com uma velocidade aterrorizante. As imagens capturaram ele sacando sua arma de serviço e disparando 4 tiros rápidos enquanto o urso avançava, os flashes do cano claramente visíveis nas sombras da floresta. Os tiros atingiram o urso em áreas não vitais, ombro e flanco, fazendo-o cambalear brevemente, mas sem conseguir parar o avanço. O animal ferido hesitou por uma fração de segundo, seu impulso interrompido, antes de continuar o ataque com ainda mais fúria. A câmera corporal registrou a enorme estrutura do urso colidindo com Brenner, derrubando-o para trás fora da trilha, enquanto sua arma voava de suas mãos. A câmera corporal capturou os momentos horríveis quando o urso pardo prendeu Brenner sob seu peso enorme. O áudio gravou seus gritos agonizantes enquanto o urso usava suas poderosas patas dianteiras para manter o delegado imóvel enquanto desferia mordidas devastadoras em seu torso e membros.
As imagens documentaram as mandíbulas maciças do urso apertando o corpo superior de Brenner, a câmera tremendo violentamente enquanto o ataque continuava. Durante a luta violenta, a poderosa patada do urso atingiu diretamente a câmera corporal, esmagando o dispositivo e interrompendo a gravação após 38 segundos de filmagem do ataque. O ataque continuou por mais 20 segundos após a câmera ser destruída. O urso desferiu mais algumas mordidas devastadoras no peito e abdômen de Brenner antes de reconhecer que a ameaça havia sido neutralizada. O enorme predador recuou e cheirou cautelosamente o delegado imóvel antes de se retirar para a vegetação densa, deixando o corpo de Brenner no chão da floresta. O coordenador de busca notou as falhas de Brenner nas verificações de rádio e imediatamente enviou os membros da equipe mais próximos para suas últimas coordenadas conhecidas. Guardas florestais armados chegaram 18 minutos após a última transmissão de Brenner, seguindo o sinal de rádio para localizar o local do ataque. Quando os socorristas chegaram à cena, encontraram Brenner que havia sucumbido a um trauma massivo e perda de sangue. A área mostrava sinais claros do encontro violento, vegetação perturbada, evidências de sangue e marcas de garras distintas nas árvores próximas. Sua câmera corporal destruída foi recuperada e imediatamente guardada como evidência. A autópsia revelou extensas mordidas no peito, abdômen e extremidades, sendo a lesão fatal um trauma torácico massivo que perfurou ambos os pulmões e o coração. O legista observou evidências de ferimentos defensivos nos braços e mãos de Brenner, indicando que ele lutou por sua vida durante o ataque. A causa da morte foi listada como exsanguinação e falha respiratória devido a múltiplos ferimentos penetrantes infligidos por um grande carnívoro. As autoridades de vida selvagem iniciaram uma investigação para identificar e rastrear o urso responsável pelo ataque. Usando evidências da cena e as breves imagens da câmera corporal, eles localizaram e sacrificaram o animal 3 dias depois, seguindo o protocolo padrão para encontros agressivos com vida selvagem, envolvendo fatalidades humanas. O incidente levou a protocolos de segurança aprimorados para operações de busca na selva, incluindo spray de urso obrigatório para todo o pessoal, equipes de no mínimo 2 pessoas em habitat de ursos pardos e sistemas de comunicação melhorados. Obrigado por assistir. Quer ver mais? Clique na sua tela agora.